Depois de ter finalizado um mangá de absurdo sucesso, Akira Toriyama precisou fazer um outro mangá a pedido de seu editor. Então Toriyama decidiu fazer um mangá baseado em filmes de artes marciais e em uma lenda chinesa, mais especificamente a lenda de Son Goku. Olá, eu sou Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. Antes de continuarmos falando sobre o assunto no início do vídeo, é necessário falarmos sobre um outro mangá bastante importante, porém não muito reconhecido. Trata-se de Hokuto no Ken. Sua serialização começou em 1983 e o mangá foi feito por dois mangakas, Buroson e Tetsuo Hara. Hokuto no Ken foi o primeiro mangá shounen de maneira como conhecemos hoje, pois antes o que era considerado shounen era, por exemplo, Astro Boy de Osamu Tezuka. Mesmo sendo muito mais moderno, Hokuto no Ken não chega a ser exatamente um shounen tradicional desses que temos hoje. Ele parece mais um JoJo's Bizarre Adventure, principalmente em seu traço. Agora sim, vamos voltar para o mangá de Akira Toriyama, que durou mais de uma década de produção. E é claro que se trata do maior mangá de todos os tempos. Provavelmente não é o melhor e nem o mais importante, mas definitivamente é o mais grandioso. E ele foi o que consagrou o gênero shonen de uma vez por todas e o tornou o gênero mais famoso dos mangás, e que gerou obras que competem com quadrinhos como, por exemplo, Superman. Dragon Ball começou a ser serializado em 1984 e, incrivelmente, no início não era tão famoso assim. Porém, Akira Toriyama desenvolveu um tipo de narrativa que ninguém tinha usado até então, que é o desenvolvimento dos personagens no nível da força. E ele fez com que os personagens ficassem cada vez mais fortes e mais fortes. E ver isso vai viciando as pessoas. Isso porque ela quer ver os personagens se superando e derrotando aquele inimigo. E quando isso acontece, acaba sendo extremamente satisfatório. Isso foi genial e fez com que Dragon Ball ficasse cada vez mais famoso a ponto de ter vendido mais de 350 milhões de cópias ao todo. Mas há algumas outras coisas que eu quero ressaltar aqui sobre o que é sobre o anime de Dragon Ball e a sua influência no Japão e para o mundo todo. O vídeo pode ser sobre a história dos mangás e não dos animes. E aqui no Reino dos Nerds, não queríamos falar muito sobre os animes e focar mais nos mangás, diferentemente dos vídeos sobre os quadrinhos de super-heróis, por exemplo, que atualmente dependem do cinema para se sustentar e por isso vão ter que ser mais citados. Agora o mangá não tem isso, ele não depende dos animes, né? Ele não depende dos animes, mas a influência do anime de Dragon Ball foi tanta que nós achamos que merece ser mencionado. O anime de Dragon Ball fez sucesso mundialmente, foi o primeiro anime de muitas pessoas. Chegou a ponto de ser considerado uma das melhores séries de animação de todo mundo e foi um anime extremamente marcante e importante na infância de muita gente. Não é à toa que a morte da Akira Toriyama fez tanto barulho pelo mundo. Tantas pessoas lamentando sua morte, principalmente prestando homenagem ao que provavelmente é o segundo maior mangaka da história. Pessoas como Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Takehiko Inoue e até mesmo clubes de futebol gigantescos como o PSG prestaram homenagem ao Akira Toriyama. Para você ter uma noção do impacto cultural de Dragon Ball no Japão, há um feriado dedicado a Dragon Ball. Isso que lá no Japão nem tem tanto feriado assim. Nunca na história a morte de algum quadrinista foi tão falada quanto a de Akira Toriyama. Você pode até não gostar de Dragon Ball, mas é inegável a importância dele. Bom, vamos tentar explicar a importância e legado de Dragon Ball. Vamos voltar de onde nós paramos, claro. Quase que simultaneamente com a ascensão de Dragon Ball, foi se acabando o Gekiga, que antes era bastante popular e teve seu lugar roubado pelo Shonen por conta de Dragon Ball. Porém, é importante falar sobre ou pelo menos mencionar um Gekiga de extrema importância, chamado Akira. Não é Akira Toriyama, tá? É só Akira mesmo. Que foi lançado 2 anos antes de Dragon Ball começar. Akira foi um sucesso no Japão quando foi lançado por conta da narrativa dinâmica e rápida que ele tinha. Além disso, a história também era muito interessante e bem construída, fazendo Akira ser considerado um dos melhores mangás já feitos até hoje. E por conta do sucesso, depois ganhou um filme de anime, também considerado um dos melhores filmes de animação do mundo. Mas voltando ao assunto dos shounens, outro shounen muito conhecido que começou mais ou menos nessa época foi JoJo's Bizarre Adventure, feito por Hirohiko Araki. JoJo's começou a ser publicado em 1987 e continua até hoje com mais de 130 volumes. Na época fazia sucesso lá no Japão, mas não saía de lá mesmo, até que futuramente chegou o anime e o fez ser um sucesso mundial. Porém, por conta de Jojo ser mais violento e bem diferente do que a maioria dos mangás que estavam chegando na época, tiveram outros dois mangás que hoje não são tão famosos quanto, mas na época serviram para a consolidação do que hoje nós chamamos de Big Three dos mangás, e se tornaram parte dos pilares da Shonen Jump, a revista onde tudo isso saía. E eu estou falando de Yu Yu Hakusho,
e de Yoshihiro Togashi e de Slam Dunk de Takehiko Inoue. Ambos mangás que começaram a ser publicados em 1990 e que juntos de Dragon Ball carregavam a Shonen Jump. Esses três causaram a era de ouro da Shonen Jump e o sucesso foi tanto que é quase impossível a Shonen Jump conseguir alcançar novamente o sucesso que chegou naquela época. Yu Yu Hakusho vendeu mais de 8, não, desculpa, vendeu 78 milhões de cópias. Slandunk vendeu mais de 120 milhões. Algo também que veio junto da popularidade da Shonen Jump foram os animes, que já foram citados anteriormente no vídeo, mas começou a ter muito, mas muito mais animes durante essa época. Não foram eles que criaram essa prática. Quem fez isso foi o Osamu Tezuka décadas atrás, mas quem as popularizou no mundo inteiro foram os mangás dessa época, sendo todos considerados clássicos até hoje. Porém, já adianto a vocês que nada dura para sempre, e a pior fase da Shonen Jump está mais próxima do que nunca. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, porque dá muito trabalho fazer vídeo histórico, então deixe o seu like para nos ajudar, inscreva-se no canal e por favor compartilhe com as pessoas que gostam do que nós falamos aqui no canal. Até a próxima e tchau!